Olá, queridos confirmandos, que a graça e o amor do nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Hoje nós vamos trabalhar a lição 31, tema geral, a história de Israel, tema Deus pode chamar, enviar ou rejeitar, reinado de Salomão e a divisão dos reinos de Israel e de Judá. Então há dois textos bíblicos indicados, que nós vamos ver então, para cada uma das tarefas. Na última lição, nós estudamos o reinado de Davi e hoje vamos dar uma olhada no reinado do filho de Davi, o Salomão. Mas antes da lição, nós queremos ter uma palavra de oração. Senhor Deus querido, venha e abençoa também esse estudo, mesmo que seja virtual, mas o aprendizado ele pode ser muito importante para a nossa vida. E eu peço que tu toques a vida desses nossos queridos jovens, junto com as suas famílias também, para que aprendam a tua palavra e recebam para a sua vida aquilo que é importante. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, o primeiro texto é de 1 Reis, capítulo 3, versículos 1 até 14, que vai então falar sobre o início do reinado de Salomão e seus grandes feitos. Tem, então, 4 perguntas. Sempre vocês, quando forem responder, vocês olhem aos versículos indicados desta leitura. Primeiro, os versículos 7 e 8, depois, na segunda, versículo 9, depois, versículos 12 e 13 e o versículo 14. Ali, a gente vai estar encontrando as respostas para estas perguntas. E o interessante é que, Salomão é caracterizado pela sabedoria. E aqui então mostra uma prova de que Deus deu sabedoria a Salomão. A história do julgamento da causa de 2 mulheres, lá de 1 Reis 3, 16 a 28, que conta essa história. Vocês deem uma olhada e façam-se esta pergunta: o que eu faria para resolver a situação que se criou com estas 2 mães, que têm 2 filhos, e uma delas se deita sobre a criança de madrugada e acaba matando. E ela vai, então, troca a criança com a outra, fica com a criança viva e dá para a outra a criança morta. E essa questão chega para o rei Davi. Ele tem que se defrontar agora e tomar uma decisão. O que nós faríamos no lugar dele? Essa é a grande questão aqui. Então, leiam. E depois, então, na segunda parte, chega, então, sobre 1 Reis 11, 1 até 13, que fala do final do reinado de Salomão e a sua ruína. Ou seja, ele tem um declínio na sua vida. E ali, então, nós temos também 3 perguntas. Vocês também preencham com os versículos indicados. A terceira parte agora é o resultado do reinado de Salomão. Assim como a vida de Salomão foi arruinada pelos maus caminhos que ele escolheu andar, também o povo de Israel sofreu consequências desastrosas. Depois da morte de Salomão, o reino de Israel, que era um só, se dividiu em 2. Reino de Israel, ou Reino do Norte, e Reino de Judá, ou Reino do Sul. Isso enfraqueceu a defesa do povo de Deus contra povos inimigos. E pior ainda, fez com que o povo de Deus vivesse em desavença entre eles e guerras entre si. E ainda, baseado agora na verdade aqui 13 capítulos, a partir de 1 Reis, a partir do capítulo 1 até o capítulo 13, vocês então podem estar anotando os nomes dos reis do reino de Israel ou reino do norte. Então aqui são 19 nomes, tentem encontrar, tentem achar assim, em forma, vamos dizer assim, lendo a partir do capítulo 1 até o capítulo 13, à medida que os nomes vão surgindo, anotem eles. E o mesmo em relação ao reino de Israel, que
Os reis não eram da descendência de Davi. O reino de Israel foi destruído pela Assíria no ano 721 a.C. Mas aqui então nós vamos encontrar os nomes dos reis de Judá ou Reino do Sul, quais são. Então, o que eu falei aqui da destruição pela Síria está relacionado a estes primeiros nomes aqui. O reino de Israel, que são os primeiros. Os segundos agora são dos reis do reino de Judá, ou o reino do sul. Então, também faço assim, anotem os nomes, vejam então o que é necessário estar colocando ali. Os descendentes de Davi continuaram a reinar no reino de Judá até o ano de 587 a.C., quando o povo foi levado como escravo para a Babilônia. Por isso é bem importante vocês sempre acompanharem na Bíblia, lendo os versículos, os textos indicados. Com isto vocês vão estar encontrando. Numa live que nós vamos estar fazendo nos próximos dias, nós vamos estar comentando e corrigindo então essa tarefa que vocês têm a fazer. Estejam indo em frente, estejam aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Com certeza isso vai fazer diferença na vida de vocês. Vocês vão ter cada vez mais conhecimento, vão poder viver assim conforme a vontade de Deus, quando a gente descobre a vontade de Deus pela palavra de Deus. Assim, somos gratos por tudo aquilo que a gente pode fazer, apesar das dificuldades que enfrentamos. E assim como nós iniciamos também o nosso encontro do ensino confirmatório, vamos concluir com uma palavra de oração. Senhor Deus querido, continua cuidando e protegendo a vida de cada confirmando e a vida de cada familiar. Senhor Deus querido, colocamos tudo diante de Ti. Queremos Te obedecer, aprender cada vez mais a fazer a Tua vontade. Oramos assim e pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.